Bem-vindo ao canal Media Foods. Hoje nós vamos falar de 15 marcas impressionantes do futebol que foram parar no Guinness Book, o famoso livro dos recordes. E aí a gente já começa falando de um recorde relacionado a assistências, que veio dos pés do Kevin De Bruyne. Não podia ser de outro, né? O belga talentoso, que é um dos pilares do Manchester City, e com certeza um dos maiores meio-campistas dos últimos anos, detém o recorde de 100 assistências mais rápidas, ou seja, em menos partidas pela Premier League. De Bruyne precisou apenas de 237 partidas para chegar nessa marca. Detalhe que o dono anterior desse recorde, o espanhol Cesc Fábregas, precisou de 293 partidas para chegar na marca das 100 assistências, o que já é uma média absurda. E o De Bruyne conseguiu isso com uma média melhor ainda. Para você ter uma ideia de como é difícil chegar a uma marca dessas, comparando o maior assistente da última temporada da Premier League, que foi o Ollie Watkins, que distribuiu 12 assistências, com o artilheiro Haaland, que marcou 36 gols, dá pra ter uma ideia que saem muito mais gols do que assistências no campeonato, e mostra a dificuldade de bater um recorde como esse do De Bruyne. Agora nós já vamos para 4 recordes que aconteceram ao mesmo tempo com o mesmo jogador, e provavelmente você já sabia que o Lewandowski ia estar nesse vídeo. Foi no dia 22 de setembro de 2015 que o Bayern de Munique, perdendo para o Wolfsburg lá dentro da Allianz Arena por 1-0, até que o Pep Guardiola decidiu colocar um certo polonês camisa 9 dentro de campo. Vindo diretamente do banco de reservas, Lewandowski broca aos 51 minutos de jogo, e aos 52 ele já vira a partida para 2-1. Aos 55 ele completa o seu hat-trick, e aos 57 ele marcou seu 4º gol no jogo, e aos 60 minutos de jogo ele marcou seu 5º gol. Fazendo as contas, em um curto espaço-tempo de apenas 9 minutos, ele marcou simplesmente 5 gols. E o que parecia ser apenas um jogo comum, acabou virando um jogo histórico. E nessa brincadeira, o Lewandowski levou para casa logo 4 recordes. São eles o hat-trick mais rápido da história do futebol, 4 gols marcados mais rápidos na história do futebol, 5 gols mais rápidos da história do futebol e a maior quantidade de gols marcados por um jogador vindo do banco na história do futebol. Foi uma partida simplesmente mágica que vai ficar guardada por muito tempo. Porque, mano, qual que é a probabilidade de alguém conseguir superar isso? Vindo do banco e meter 5 gols em 9 minutos? Praticamente zero. Sem contar que esse jogo também gerou uma das reações mais autênticas e incríveis da história do futebol moderno, que é o Guardiola olhando e não se acreditando. Pep Guardiola, que já viveu de tudo no futebol, não conseguia entender o que estava acontecendo. Agora, o 6º recorde da nossa lista também tem a ver com assistências e Premier League. O recorde, então, pertence ao lateral Trent Alexander-Arnold, e ele entrou na história do livro dos recordes por causa dos passes para gol na temporada 2018-19. Aquela em que o Liverpool faz 97 pontos na Premier League e não ganha o título, porque o City conseguiu incríveis 98. Mas mesmo assim, o Arnold conseguiu conquistar o recorde do Guinness Book. Ele se destacou dando 12 passes para gol naquela Premier League, se tornando o defensor que mais deu assistências em uma única temporada no campeonato inglês. E lembrando que ele é defensor mesmo, viu? A posição de lateral também faz parte do sistema defensivo. Sacanagem o que ele conseguiu fazer no campeonato mais difícil do planeta, sendo o lateral. O lateral que geralmente tem que se preocupar com a defesa e com o ataque. E mesmo assim ele conseguiu dar mais assistências do que muitos meio-atacantes por aí. Se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o like para ajudar o nosso canal a crescer. E se inscreve aí, porque vão sair muito mais vídeos como este aqui no canal Media Foods. O 7º recorde da nossa lista pertence ao Lionel Messi. Ele que é um dos maiores jogadores de todos os tempos e que com certeza vai aparecer aqui na nossa lista mais pra frente também. Messi entrou para o livro dos recordes por ser o jogador que mais jogou partidas na história das Copas do Mundo. O Messi tem incríveis 26 aparições na maior competição de futebol do mundo. No último jogo da Copa de 2022, a final contra a França, foi a partida em que o Messi ultrapassou nada mais nada menos que o Matthaus. O alemão tinha 25 partidas, e o Messi conseguiu se sagrar então o jogador com mais partidas contabilizando todas as Copas do Mundo. Ele que estreou no torneio em 2006 bem novinho, com 18 anos, e hoje se tornou esse jogador extraordinário. E se a gente for falar dos recordes do Messi, dá pra fazer um vídeo inteiro só disso. Deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer aí futuramente. O 8º recorde da nossa lista com certeza é dele, que não podia faltar nesse vídeo, o famoso robozão. Cristiano Ronaldo, que também daria pra fazer um vídeo inteiro só falando dos recordes dele, detém o recorde de mais gols em partidas oficiais na história do futebol, contabilizando só partidas oficiais, ou seja, jogos amistosos não entram nessa estatística. Até porque se os gols em amistosos contassem, o recorde não seria dele, e sim do Pelé, que contando tudo tem 1.283 gols. Mas se formos ver só os jogos oficiais, o Pelé acaba ficando atrás do CR7. Pelé tem 767 gols em jogos oficiais, enquanto o Papai Cris tem incríveis 891, se tornando então o jogador de futebol que mais fez gols em partidas oficiais na história. E o robozão está bem próximo de chegar aos 1.000 gols,
o que será mais um recorde possível que ele provavelmente também ganhará. Lhe faltam somente 109 gols, e no ritmo que ele está, de mais ou menos 50 gols por temporada, em mais ou menos uns 2 anos ele aumentará sua galeria de recordes ainda mais. Agora, no nono item da nossa lista, voltaremos a falar de Lionel Messi. Dessa vez iremos falar de possivelmente um dos recordes mais inquebráveis da história do futebol como um todo, que são os 91 gols que o Messi fez no ano de 2012. Cara, é até difícil de entender, são muitos gols, mano. Lembrando que o Messi não fez os 91 gols na temporada de 2012-2013, mas sim no ano de 2012. Então, é juntando a segunda metade da temporada de 11-12 com a primeira metade da temporada de 12-13. Nesse ano, o Messi estava simplesmente endiabrado, e praticamente toda partida tinha gol argentino. A ponto de comparação, o mais próximo dessa marca que o seu rival, Cristiano Ronaldo, conseguiu chegar foi nesse mesmo ano de 2012, em que ele fez 69 gols, o que já é absurdo, mas não chegou nem perto de alcançar o imensurável número de gols do Messi. Lembrando que os dois tiveram o mesmo número de partidas, que foram 69, com a média do Messi sendo de mais de um gol por jogo, simplesmente inacreditável. O 10º recorde da nossa lista é de com certeza um dos caras mais temidos e respeitados da história do futebol. Estamos falando do Sérgio Ramos, provavelmente o maior zagueiro da história, talvez perdendo pro Maldini, mas isso eu deixo pra você responder. Quem é maior, Sérgio Ramos ou Paulo Maldini? Me conta aqui nos comentários. Bom, continuando, o Ramos entrou para o livro dos recordes pelos seus números de gols extraordinários no campeonato espanhol. Mesmo sendo zagueiro, ele detém o recorde de defensor com mais gols na La Liga, com incríveis 101 gols. Contando a sua primeira passagem pelo Sevilha, os seus gloriosos anos no time do Real Madrid e agora sua segunda passagem pelo Sevilha de novo. O Sérgio Ramos é muito diferenciado. Além de zagueiro artilheiro, ele ainda é decisivo pra caramba. O cara marcou simplesmente 2 gols em 2 finais de Champions. Isso para um defensor é algo absurdo. Em questão de gols, existem muitos atacantes por aí que não têm os números do Sérgio Ramos. Mesmo ele sendo zagueiro, o cara é muito completo, não tem jeito. O nosso 11º recorde tem a ver com vitórias seguidas. E se você não mora em uma caverna, já sabe do que estamos falando. Até porque esse é o recorde mais recente da nossa lista. O Al Hilal da Arábia Saudita, time de nada mais nada menos que Neymar, conseguiu conquistar nessa temporada o recorde de mais vitórias seguidas de um clube na história do futebol profissional. O time árabe simplesmente ganhou 28 partidas em seguida. O time comandado pelo Jorge Jesus fez história na Liga Saudita. E mesmo sem o Neymar conseguiu ser sólido dessa maneira, a ponto de quebrar um recorde. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, infelizmente eles já quebraram essa sequência, mas mesmo assim foi suficiente para ficar com o recorde. E levará um bom tempo para alguém conseguir tomar o lugar do Al Hilal. E a gente fica pensando, e se o Neymar não estivesse machucado? Será que a sequência seria maior ainda? O 12º recorde é com certeza o que nós brasileiros temos mais orgulho. O maior recorde de Pelé. Pelé detém o recorde inquebrável de ser o único jogador da história a conquistar 3 Copas do Mundo como jogador. Esse feito, com toda certeza, é o mais impossível de ser batido. Os únicos jogadores da era moderna que passaram perto foram o Ronaldo Fenômeno e o Cafu, que conquistaram 2 e quase conquistaram 3, mas infelizmente perderam aquela final de 98 contra a França. Tirando eles, ninguém conseguiu nem 2, quem dirá 3 Copas do Mundo. Pelé ganhou sua primeira Copa em 58, a segunda em 62 e a terceira em 70. Não é à toa que ele é considerado o maior de todos os tempos. Afinal, o único ser humano a conseguir esse feito é o Pelé, e levarão anos e décadas para alguém conseguir superar esse recorde do rei. Vamos agora para o 13º recorde, que também tem a ver com um brasileiro. E eu tô falando dele, Cafu. O Cafu detém o recorde de ser o único jogador a jogar 3 finais seguidas de Copa do Mundo na história. Você tem noção disso? O cara jogou 3 finais em seguida, mano. Sem contar que foi capitão em 2 delas. Cafu estava naquela Copa de 94. Era reserva, mas entrou em campo na final e conquistou aquela Copa em cima da Itália. Na Copa seguinte, de 98, Cafu já era titular e capitão da seleção. E infelizmente, como eu disse anteriormente, perdeu a final para a França. Já na de 2002, Cafu conseguiu vencer de novo a maior competição do mundo, mais uma vez sendo capitão e titular na final, sagrando-se então o único jogador a jogar 3 finais de Copa do Mundo seguidas. No penúltimo recorde da nossa lista, vamos falar de Cristiano Ronaldo de novo, mas dessa vez tem a ver com seleções. Cristiano é o jogador que mais marcou por seleções. Ele ultrapassou simplesmente todo mundo da lista e conta com incríveis 128 gols, com mais de 70 deles sendo depois dele completar 30 anos. O cara é como vinho, não tem jeito. Quanto mais envelhece, melhor fica. A ponto de comparação, o segundo colocado da lista é o iraniano Ali Daei, que possui 109 gols pela sua seleção. E o Cristiano Ronaldo disparou na frente dele. E por ainda estar em atividade, seus números aumentaram mais ainda, e ficará muito mais difícil de alguém alcançar ele algum dia.
Agora, no nosso último recorde da lista, vamos falar do recorde de mais gols na história da Copa do Mundo. O maior artilheiro de todos os tempos é nada mais nada menos que Miroslav Klose. Klose ultrapassou em 2014 simplesmente o Ronaldo Fenômeno e conta com 16 gols. Mas esse recorde do alemão está ameaçado e com dias contados, porque temos um certo francês chamado Kylian Mbappé que com apenas 2 participações já tem 12 gols. E ele tem no mínimo mais 2 Copas do Mundo para disputar, e com certeza passará Klose nesse ranking. Então foi isso. Esses foram os 15 recordes mais inquebráveis do futebol. Espero que tenham gostado, e se inscrevam no nosso canal, para não perder mais vídeos como este. Aqui saem vídeos todo sábado relacionados a futebol, e shorts todos os dias.